Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Dando continuidade ao meu projeto de crônicas vampirescas, vamos falar sobre o vampiro Lestat. Bom, é o seguinte, eu havia lido Entrevista com o Vampiro há um tempo atrás e eu achei um livro assim com um início muito bom e uma finalização assim bem sofrida. E aí eu falei, não, vamos tentar. E aí comecei a ler O Vampiro Lestat e assim, o tanto que eu fiquei decepcionado com o primeiro livro, eu fiquei surpreendido positivamente com o segundo. O Lestat ele vai acordar aqui no ano de 1984. Ele está num estado assim meio que vegetativo, digamos assim, no meio da terra, do esgoto, do pântano. E aí ele vai começar a contar pra gente toda a sua vida dos 200 anos pra cá. Ele começa a descrever que ele tem um plano para revelar ao mundo todo, né, sobre a existência dos vampiros. E ele tem muito dinheiro, então ele começa um projeto de montar uma banda que se chama O Vampiro Lestat. E é claro que todo mundo encara essa banda como uma jogada de marketing, que na verdade eles são personagens. E todo o aparato de marketing começa a despertar a curiosidade do mundo inteiro para o que o Lestat representa. E lógico que ele vai ficar muito famoso e ele pretende fazer um concerto onde ele vai, né, se revelar aí para todo o público durante o show. Só que antes desse show acontecer, ele vai contar aí toda a sua vida pra gente. Ele morava numa cidade nos confins da França, filho de uma família com dinheiro, uma família meio que aristocrata, digamos assim. E ele vai contar que, como ele era o filho mais novo, ele não tinha ali, né, uma herança muito bem definida, não tinha um papel muito bem definido. E ele tinha várias vontades que a família não aprovava. Ele gostaria muito de ser ator de teatro itenerante, só que isso era considerado uma coisa promíscua, né, impensável naquela época. Então uma vez ele fugiu com o teatro itinerante e acabou sendo abandonado e teve que voltar para casa. E ele acabou começando a estudar e se tornar um ótimo caçador. E é nessas caçadas onde ele acaba matando uma matilha de lobos. Ele vai prestar um serviço ali para toda a comunidade do vilarejo onde ele mora. E alguns comerciantes vão até ele para agradecer e presentear ele com mantos e coisas do tipo. E é quando ele conhece o Nicholas. O Nicholas é um jovem que tem vários questionamentos tão grandes quanto o Lestat tem. E eles acabam se tornando muito amigos e a atração entre os dois assim é inegável. Apesar de não estar explícito no livro, fica evidente que os dois se tornam amantes. E eles acabam fugindo para a França, né? Para França não, para Paris, para realizar aí os seus sonhos. O Nicholas é um violinista que não é super talentoso, mas tem o seu talento. E o Lestat quer se tornar aí um ator e quer trabalhar nos grandes teatros franceses. E é nessas apresentações onde ele começa a trabalhar que um dia ele começa a ver uma figura assim muito estranha que começa a vigiar ele, até que ele encontra, né, um vampiro que vai sequestrar ele, vai transformar ele em vampiro e logo em seguida esse vampiro acaba se suicidando no fogo e deixa ali um castelo, um esconderijo para o Lestat, que agora é um vampiro, poder passar os dias escondidos e onde tem muito ouro, muito dinheiro que ele foi arrecadando aí com o passar dos anos, dos séculos de vida dele. O Lestat ele tem uma relação bem conturbada com a mãe dele, que é uma mulher que está muito doente e que vai ter ali um desenvolvimento que vai atravancar um pouco a história. Só que isso vai ser resolvido depois. E a gente vai começar a descobrir que com o Lestat se tornando um vampiro, ele vai começar a questionar todo o seu papel ali de vampiro. E ele vai ser bem diferente do Louis, lá do Entrevista com o Vampiro, que era um vampiro chato, que ficava questionando tudo, né, de um jeito assim irritante. O Lestat ele quer conhecer, ele quer saber, ele quer descobrir de onde vêm os vampiros, para onde eles vão e qual o modo de vida mais adequado aí para eles. O livro ele começa com uma leitura muito gostosa. A Anne Rice ela tem um estilo de narrativa assim gótico, bem rebuscado, onde ela vai descrever com propriedade, com firulas, tudo o que está acontecendo. Só que isso não deixa a narrativa meio lenta. Eu só não gostei muito quando a mãe do Lestat começa a dar muito trabalho. Só que a narrativa começa muito boa, aí ela faz uma barriguinha ali no meio do livro, só que quando a mitologia, a origem dos vampiros vai começar a ser explicada, o livro dispara e você consegue terminar ele muito rapidamente.
Então a gente vai conhecer aqui toda a mitologia envolvendo os vampiros aqui da Anne Rice, de onde eles surgiram, como eles atravessaram aí os séculos, como eles se transformam, quais são as suas fraquezas, suas habilidades, o porquê que eles se alimentam. A gente vai descobrir aqui que durante séculos os vampiros foram encarados como deuses que protegiam os humanos. Afinal, esses vampiros eles se alimentavam só de humanos corruptos, sem escrúpulo, bandidos, assassinos. Então eles protegiam, né, a vida dos humanos ali, se alimentando só dessas pessoas ruins. Enfim, eu gostei bem mais desse segundo volume aqui. Aqui aparecem vários nomes que vão aparecer nos outros livros das crônicas, então a gente tem que ler com bastante atenção, até fazer algumas anotações para depois retomar essas anotações, entender melhor o que está acontecendo nos outros livros. Que a gente vai conhecer, né, como o Teatro dos Vampiros foi formado, que a gente conheceu ele lá na Entrevista com o Vampiro. Vão ter vários vampiros aqui, falando sobre sua mitologia, sobre as suas vidas, como eles se transformaram. Tem aqui também uma retomada da Entrevista do Vampiro, onde ele vai relatar alguns fatos ali e explicar algumas coisas que, segundo ele, o Lewis, né, relatou erroneamente. E a gente sabe que, como é um livro, né, do ponto de vista do Lestat, a gente pode escolher acreditar ou não nas coisas que ele diz aqui, do mesmo jeito que a gente pode acreditar ou não nas coisas que o Lewis disse no Entrevista com o Vampiro. Mas enfim, esse segundo livro aqui me empolgou bem mais para continuar lendo as crônicas vampirescas. Ele tirou totalmente aquele ranço que eu tinha pelo primeiro livro. E vamos ver agora se a leitura do restante da série flui aí com mais facilidade. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já leu o Vampiro Lestat e as crônicas vampirescas, diga aí pra mim o que você acha, que eu posso esperar dos próximos livros, sem spoiler, por favor. E não esqueça de curtir o vídeo e até a próxima leitura.